Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Vamos chegando! Muito bom dia! Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês, galera? Vamos esperar o pessoal, minha amiga Tiele Garcia entrar. Entrou! Deixa eu já convidar pra gente já começar esse negócio. Vamos botar isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom dia! Tudo Tudo bem? ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação revê-la novamente. Ah, Falar contigo, estou muito feliz. para mim também é uma honra, um prazer. Agradeço a Deus pela oportunidade, a você. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para nós. Eu acredito que sim, eu não tenho dúvidas. Amiga, como você está? Eu tô Eu bem, tô me vi. recuperando. Então, se minha voz estiver um pouquinho fanha, é a gripe que tinha pegado. Mas eu tô super bem, graças a Deus, muito bem mesmo. E aos pouquinhos tudo vai fluindo, né? O segredo é a gente persistir aí nos nossos projetos. Então, tô super bem, graças a Deus. E É você? isso. Gente, vamos lá. Eu vou me apresentar aqui para o pessoal que está vindo da Tiele. Eu sou a Jéssica Pradella. Hoje eu trabalho com inteligência emocional, mentoro casais, mentoro mulheres, tenho vários projetos aí com inteligência emocional. E a minha vida, ela foi criada, né? Eu fui mandada para a Terra para ativar pessoas. Eu sou uma ativadora do reino. E por que que eu digo isso? Porque eu já tive uma visão que dentro do meu coração eu carrego uma chama e quando eu me conecto com outras pessoas, a chama desses corações são acesas através da minha vida. E eu tenho visto isso assim todos os dias. As pessoas. É muito. Amiga, é muito depoimento. Então, glória a Deus por isso. Não tem nada a ver comigo, é tudo sobre ele. E é isso, gente. Eu tenho 31 anos, sou mãe do Gustavo, que vai fazer 12 anos. Sou casada há Né? 12 anos. Quem diz, né? Com essa cara. Amiga, é Ele vai fazer quanto já? 12? 12. Vai fazer 12 anos. Eu já sou casada há 12 anos também. E é isso, amiga. A gente só não tem idade. Mas, amiga, maturidade e para falar do negócio, a gente tem para falar com propriedade. Apresente-se aí, minha linda. É, o segredo é esse, né? A gente amadurecer aí com as experiências vividas. Bom, vamos lá, gente. Muito prazer, me chamo Tiele Garcia. Para quem não me conhece, eu tenho 27 anos. Sou casada há 4, eu ia falar 5 já. Não, é que eu tô com ele 6 anos, mas há 4 anos. Tenho 2 filhos, sendo o Enzo meu primeiro relacionamento. Então, ele é filho de coração do Rafa. E o Brian é filho do Rafa de sangue. Deixa eu ver o que mais. Eu hoje, atualmente, trabalhando com marketing digital, mas eu também sou a extensão do reino, né? Como a Gé pontuou aí. Eu gosto muito de falar que eu sou a filha amada do Senhor, como todos que aqui estão. E o Senhor, ele faz do jeito que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer, e ele nos surpreende em detalhe. No decorrer da live, vocês vão entender por que eu falo sempre que Deus surpreende. Porque ele realmente me surpreendeu, ele fez assim um mover lindo na minha vida. Mas antes disso, foi necessário renúncia, foi necessário posicionamento, foi necessário sacrifícios. Porque Deus, ele não precisa que eu e você sejamos fiéis para ele ser fiel. Mas ele ama muito quando eu e você nós nos posicionamos em obediência. Então, resumidamente é isso. Eu amo muito falar da palavra de Deus, afinal foi ela que me trouxe vida novamente, né? Que eu estava morta e logo vocês vão entender por quê. E eu gosto muito de espalhar esse amor, que é o maior amor que existe, né, Gé? Top, amiga, top. Eu me lembro como se fosse ontem de quando nós trabalhávamos juntas. Nós trabalhávamos, só para vocês entenderem, em empresas diferentes, mas no mesmo setor. Sim. E a gente não fazia a mesma coisa, mas a gente trabalhava perto. Então, tem alguma coisa acontecendo aqui no vizinho, que eles estão gritando um beijo, um beijo.
sei se é rato, não sei o que que é. Enfim, tô ouvindo o povo gritando e uma bateção aqui, mas foco, foco. Então, gente, nós trabalhávamos no mesmo setor ali, né? Enfim, nós trabalhávamos juntas. E eu me lembro que a Tiele, ela era só uma menina, como eu também era, claro. Mas a Tiele, ela era só uma menina que sempre chamou atenção, porque ela sempre foi muito bonita. Só que ela chamava atenção também por um outro aspecto, né? Ela era bem brincalhona, bem assim, né, amiga? Conta aí, o que que aconteceu para esse posicionamento vir? Bom, vamos lá. Antes de acontecer essa reviravolta, deixa eu falar para vocês um pouquinho mais dessa Kelly que a gente tá falando. Era uma Kelly super, como que eu posso dizer assim, bagunceira mesmo, né? Eu namorei 6 anos, se eu não me engano, quando eu entrei na Telefônica, eu já tinha terminado esse relacionamento. Então eu tava assim numa rebeldia de agora eu vou viver a vida, vou curtir, tô nem aí para ninguém. Então era essa vibe. Mas, obviamente, eu ser simpática, eu ser brincalhona, não quer dizer que eu era, né, a pior pessoa do mundo. Eu sempre gostei de casa, de bagunçar. Eu sempre fui essa Tchelle que vocês veem e me acompanha aqui. Quem me conhece de pertinho sabe que eu continuo sendo essa alegria, nessa simpatia. Mas lá existia a Tchelle rebelde, que queria curtir tudo que não tinha curtido, porque namorou desde os 13 anos, aí 6 anos com uma pessoa. Então eu tava na loucura. Mas logo eu engravidei, fiquei grávida do Enzo, né? Uma pessoa que eu me relacionei assim, acho que depois de uns 3 meses que eu tinha terminado meu relacionamento, me relacionei com essa pessoa e já engravidei. Então Nossa. foi um baque. Porque eu falei assim, como assim, senhor? Eu fiquei 6 anos com uma pessoa e depois o senhor me envia um filho, como assim? E eu tava, né, na flor da idade, 19 anos, e com vários projetos, muitas coisas eu tive que dar uma parada, porque não tinha como. E nessa época eu me tornei mãe solteira. Então, assim, foi muito delicado, porque a pessoa não queria o filho, a pessoa falava que o filho não era dele. Então, foi, assim, bem punk. Mas também, dane-se, eu cagava, tava, beleza, vou curtir, tá tudo beleza. E por eu ser essa pessoa simpática, todo mundo fazia questão de ter eu por perto. Porque eu brincava, porque eu zoava. Então, eu não tinha que uma vida financeira muito boa. Mas as pessoas faziam questão de que eu estivesse no rolê com elas. Então eu era bancada por amiga, por amigo, por tudo quanto é que era gente. E eu ia pro rolê e curti, tava tudo beleza. Mas aconteceu uma questão. Eu namorei 6 anos com uma pessoa com um grande sonho que era construir uma família. E eu acreditava que seria com aquela pessoa por tanto tempo que eu fiquei junto com ele. E aí, o que aconteceu depois de tudo isso, essa reviravolta na minha vida, que eu contei o resumo do resumo, eu comecei assim a olhar para minha realidade e eu falar assim, por que que eu tô assim agora? Sou mãe solteira, ninguém vai querer assumir um filho de outro homem. Eu tô nesse cenário assim de alegria exterior, o meu interno tá totalmente destruído. Eu não sei se a Gé chegou a ver, né, porque era um ambiente de trabalho, mas acho que ela me acompanhava nas redes sociais. As fotos que eu postava, as roupas que eu usava, era só para mostrar o meu corpo. Porque eu não entendia o meu valor. E eu achava que eu ia atrair pessoas expondo o meu corpo. E foi assim, muito difícil. Foi um processo muito delicado, porque eu olhava no espelho e eu não enxergava valor. Então eu estava completamente morta. Eu não via perspectiva nenhuma de vida. Eu ia pra balada, curtia, zoava, trabalhava, fazia o que eu tinha que fazer. Mas quando eu chegava em casa, que eu olhava pro meu filho ali, o Enzo, eu chorava. Eu chorava e eu falava assim, meu Deus, por que que eu não realizei o meu maior sonho, que era construir uma família? E aí foi então que um dia eu cheguei no limite e eu orei e eu falei assim, Senhor, eu tô cansada. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa situação, esse cenário. Não quero mais sorrir só por sorrir. Eu quero viver uma vida de paz. Eu quero viver uma vida de alegria. Eu quero viver uma vida vivida. Eu tô cansada de só sobreviver. E foi então que o Senhor, ele marcou, já tinha marcado, né? Porque eu entendo que tudo no céu já está marcado. Só se marcou aqui na terra. E aí foi então que teve uma célula, né? Esses culto no lar na casa da minha mãe. E eu tinha um rolê marcado e eu falei, não vou. Não vou, eu vou ficar aí, tô sentindo que eu tenho que ficar aí. Deus, você vai falar comigo, né? Eu vou ficar aí. Falei não pro rolê, fiquei lá. Nesse dia, o Senhor, ele falou comigo através desse livro que eu vou ler rapidamente para vocês. Lucas 15, versículo 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrar?
E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu Uau. afirmo que, de igual modo, há jubilo diante dos anjos de Deus, porque por um pecador se arrepende. Glória a Deus. Nesse Glória. momento, essa dracma que a Tchelle tinha perdido eram os valores dela. E só de falar eu já me arrepio, e se eu chorar é normal, porque é a presença de Deus. Tamo junto, amiga. Adoro. E foi um mover, assim, muito sobrenatural, porque Deus, ele falou frente a frente comigo, e ali foi a primeira experiência que eu tive, assim, espiritual, de ter ali contato com Deus, e Deus, ele fala assim: ei, agora é o momento que você pode tomar a sua decisão e mudar completamente a sua história. E aí eu fiquei assim, paralisada, olhando, e eu falei: meu Deus, parece que ele tava lá no quarto na hora que eu tava chorando e dizendo que eu tava cansada dessa vida. E aí Deus, ele olhou para mim e ele falou assim: hoje eu resgato todos os seus valores, todos os princípios, todos os ideais, tudo aquilo que foi perdido, eu restauro nesse momento, nessa noite. E eu digo mais: aquilo que os teus olhos não ouviu, aquilo que os teus olhos não viu, que os teus ouvidos não ouviu e nem chegou no seu coração, é o que eu tenho preparado para ti. Você decide hoje largar a mão de todos os seus projetos, de todos os seus sonhos, para viver os meus sonhos. Eu não pensei duas vezes. Uau. Porque no momento eu senti a paz que excede todo entendimento. Todo Sim. entendimento. E eu falei assim: Senhor, eu aceito agora, eu não quero mais a minha vida. E naquele momento, eu tava vivendo um período assim de vai e volta com o pai do Enzo, porque a gente ficou só 3 meses juntos depois que o Enzo nasceu. E eu tava numa vai e volta só por relação, né, sexual. E eu falei: não, eu desisto, pai, eu não quero isso, porque não é isso que o Senhor tem pra mim, isso só tá piorando, isso só tá me destruindo completamente. E não, eu não quero essa vida, eu quero a vida que o Senhor sonhou pra mim. E aí foi depois de 3 meses, eu me reencontrei com o Rafa, que é meu marido hoje. A gente voltou à amizade, voltamos a conversar. O Senhor, ele restaurou o meu sonho de construir uma família. E foi tudo em detalhes. E o Rafa, ele trata o Enzo como se fosse dele. Tanto que quando eu falo, tem pessoas que desacreditam e falam assim: como assim o Rafael não é pai do Enzo? Porque ele realmente ama o meu filho. E ele cuida como se fosse dele. Eles têm um amor, assim, um com o outro maravilhoso. E hoje eu vivo um tempo de honra. Sair daquele cenário de humilhação, de dor, de aflição, mas tudo por um posicionamento, por uma decisão. Então eu decidi viver os sonhos de Deus. Tanto que o vídeo do meu casamento eu até falo que o Rafa é o sonho de Deus para mim. Né? Que um homem que me honra, um homem que cuida de mim, que me trata como Cristo trata a igreja, que é com amor, que é com zelo, não é maltratando, não é usando como um objeto. Então, resumidamente, né, eu tentei resumir o máximo possível, o que me fez, de fato, mudar completamente aquela Tchelle, porque foi em questão assim, de um piscar de olhos, eu já comecei a me sentir envergonhada com algumas coisas que eu falava, com alguns posicionamentos, com alguns vestimentos, com alguns lugares que eu frequentava, porque o Espírito Santo, ele soprava ao meu ouvido. Não, isso aqui não. Não, isso daqui não é para você. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus, ele tem coisas muito maiores para você. E hoje, quem olha a minha realidade, a Zé que via antes, vê que, de fato, eu vivo uma vida acima da média. E eu não levo a glória pro meu marido, a glória é de Deus. Porque ele me prometeu coisas que eu nunca imaginei. Então, hoje a Kelly vive uma vida aí de honra. E você que está assistindo, eu não sei qual é o seu cenário, eu não sei qual que é o seu maior sonho. Mas antes de eu passar a palavra para a Gé, entenda isso. Deus, ele me surpreendeu e eu não sou queridinha dele. Ele te ama na mesma proporção, porque todos os filhos, ele provou do amor dele, que foi na crucificação de Jesus. Então, ele te ama e ele não quer que você viva aprisionada ou aprisionado nessa situação que você se encontra hoje. Porque a crucificação de Jesus nos trouxe liberdade. E Deus, ele quer que você prove dessa liberdade, desse amor, desse zelo, desse cuidado. Então, deixa Deus cuidar de você e decida viver os sonhos de Deus para sua vida. Porque a palavra de Deus fala que os planos de Deus para nós é de nos trazer paz e esperança de um futuro, e não dano. Então, se tá te trazendo inquietação, aflição, não é plano de Deus. É isso. Gé, pode falar. Uau! Eu tô assim, top. Eu sei que foi bem resumido mesmo. E quem quiser, gente, de repente, né, saber mais da Tchelle, segue ela para vocês, né, verem o dia a dia sobre a família dela. É uma família que inspira. Tem Eu tenho
lá nos destaques também, bem detalhado. Meu testemunho tá lá nos destaques, quem quiser ver mais. Legal. E assim, gente, nós precisamos nos conectar com pessoas que trazem as boas novas. Nós precisamos, né? A palavra diz que traga à memória o que te dá esperança. Então, nós precisamos nos conectar. Ô, Andressa, ela tá perguntando qual é o seu arroba. Se você clicar aqui em cima no nome, se você clicar no nome dela, já vai aparecer para você seguir ela, tá? Para todo mundo que for da Tiele tem o meu nome, e quem for meu e for seguir a Tiele já tem o nome dela. É só seguir depois, clicar no nomezinho. E conecte-se com pessoas que tragam esperança para o seu casamento, porque assim, hoje em dia, quando você fala algo sobre o seu casamento, a primeira coisa é: não sou obrigada. Não sou obrigada, vamos separar. Gente, as coisas não são assim. Tem jeito, sim, pro seu casamento. Eu sou a que tinha tudo para dar errado no meu casamento. Eu tô casada há 12 anos, já passei a trancos e barrancos na minha vida. Eu tenho 31 anos, mas como eu falei, eu tenho muita propriedade para falar sobre casamento, porque, Tiele, todas as pessoas, todas que eu comentava algo sobre o meu casamento, falava: você é nova, você é bonita, vai curtir, filho cresce, não sei o quê, e lá, e desiste disso, se você não ama, se você isso. Gente, não é nada disso. Casamento é uma aliança, e aliança não tem começo, meio e fim. Verdade. Então, persevere. Da mesma forma que eu tô aqui de pé com o meu relacionamento, a Tiele também conseguiu uma pessoa que valorize ela, entende quem ela é, trata ela como Cristo trata a igreja, com zelo, com amor, que dá a vida por ela. Você também tem essa oportunidade. Deus tem isso para você. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Quero ir também, né? Você tem que contar um pouco do testemunho pra gente se conectar. Do meu? Bora, vamos lá. Bom, eu casei com 18 anos, né? Na verdade, eu engravidei com 18 anos e eu me senti ali. Eu já namorava há 5 anos, se eu não me engano. E aí eu falei: poxa, preciso casar, né? Como que eu vou criar um filho sem pai? Eu tenho pai e mãe que moram juntos. Os pais deles também são casados há 40 e tantos anos. Então, nós viemos de uma família estruturada. Então, eu não consigo imaginar, na minha mente, eu não consigo imaginar o meu filho crescendo sem o pai. Porque, para mim, eu tive essa base. E ele também. Então, gente, há pesquisas, né? Eu estudo sobre neurociência, eu estudo sobre inteligência emocional, enfim. E eu trabalho com casais. Então, os índices de pesquisas é que filhos de pais divorciados, eles tendem a desistir mais fácil do casamento. Por quê? Porque nós temos uma repetição de padrão, que é a maldição hereditária. E nós também, às vezes, agimos por rebelião. Ou você insiste, sofre num casamento que você não é valorizado, que você não é amado, que você não se enxerga, mas você sofre porque você quer manter a sua família de pé, mas acabou casando com a pessoa errada, que mesmo assim não significa que não pode dar certo lá na frente. Pode, porque Deus, ele pode fazer todas as coisas. Ou você repete o mesmo padrão, que é: se o meu pai e a minha mãe, em quem eu confio, que eu depositei toda a minha confiança, desistiu, por que eu preciso lutar pelo meu casamento? Não faz sentido, né? Então, se vocês estiverem namorando, preste atenção no histórico dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela traz uma carga emocional, ela traz uma base. E eu trouxe uma base pro meu casamento, meu marido também. Então, por mais que a gente não separava. Eu não conseguia separar e ele também não. A gente tentou várias vezes. Eu lembro, Tchelle, que eu era tão ruim. Meu Deus, Senhor da Glória. Eu dou risada para falar, mas eu sei que traz cura. Eu era tão ruim que o meu marido, ele ia pra rave quinta, voltava no domingo. Tipo, ele sumia. Mas por quê? Eu era insuportavelmente chata. Meu Deus. Ele não aguentava ficar em casa. Porque tudo era ruim. Sabe aquela reclamona? Aquela mulher que a Bíblia diz que é insuportável, que ela é mais insuportável do que uma goteira? Era eu. Eu era assim. Reclamava de tudo, tudo tava ruim, eu não era obrigada a fazer nada. Meu Deus. Eu não queria lavar, não queria passar, não queria cozinhar, não queria fazer nada. Eu comia na casa da minha mãe,
a geração de hoje, né? Porque a nossa geração é assim. Come na casa da mãe, leva a roupa pra fulana lavar, fulana passa, não quer fazer nada. Não. Porque eu não sou obrigada a fazer nada, tipo assim. E aí, eu lembro que ele ia pra balada e teve um dia que ele chegou, eu joguei todas as roupas do guarda-roupa. Joguei tudo no chão, assim, ó, do vizinho. A minha casa era no alto e eu joguei tudo no outro quintal. Joguei tudo. Falei, aqui você não vai fazer mais. Enfim, gente, eu já passei por cada uma, mas eu era ruim demais. E aí, o que que acontece? Teve um dia, o meu casamento era um inferno. Um inferno. Eu não sei como a gente conseguiu ficar casado. É por conta da base e é por conta de Deus também. Porque, querendo ou não, por mais que eu não estivesse dentro da igreja, o Espírito Santo, ele sempre foi comigo. Ele nunca me deixou. Então, por mais que eu não estivesse ali firme e forte, o Espírito Santo, ele ministrava no meu coração. E hoje eu sei. Antes eu não entendia que era o Espírito Santo. Mas hoje eu consigo perceber que o Espírito Santo era quem falava comigo. Pensava que era intuição, né? Eu achava que era intuição e tal, mas hoje não. Hoje eu entendo que foi o Espírito, porque em momentos cruciais, o Espírito Santo falava pra mim, você precisa ser mais doce, você precisa ser mais calma. Isso não vinha de mim, gente. A nossa carne, ela nunca vai querer que você seja melhor. Isso provém do Espírito. E aí, eu lembro que eu me separei. Fiquei 1 ano separado. Foi a minha última separação, porque eu vivia separando, né? Eu saía, eu voltava pra casa, voltava pra casa, voltava pra casa minha mãe. Era uma bagunça. E nessa última separação, eu separei. Aí eu comecei a ir pra balada, a usar roupas que eu nunca tinha usado. Tipo, eu nunca tinha gostado de roupa curta, de nada. Eu nunca gostei de ser extravagante, mas eu comecei a ser. Porque ali eu perdi o meu valor. Eu perdi a minha identidade. Eu não sabia quem eu era. E eu achava que eu iria ser valorizada se eu chamasse a atenção de alguém. Era uma forma de falar para o mundo: oi, eu existo. Alguém, por favor, pode me valorizar? Sim. Era... E aí eu ia pra balada, eu lembro que eu ia pro... Na época era sertanejo, eu ia pro sertanejo. E era assim, ó. De segunda a segunda, eu endoidei na balada. Eu nunca fui de beber. Mas eu gostava muito de dançar. E eu, assim, sabe? Beleza. Até que um dia, uma pessoa encontrou comigo na rua. E ela falou assim pra mim, ó. Deus tem saudade de você. Eu falei, tá louca? Que Deus tem saudade de mim o quê? Agora que eu tô na balada, tô curtindo, tô isso, tô aquilo. Deus quer que eu volte? Tá doida, não vou voltar nada. E aí eu permaneci na balada. E aí teve um dia que eu recebi um convite. Assim como você, para ir para a célula, eu recebi um convite para ir para o culto. E essa pessoa falou assim: vamos lá só visitar. E eu já tinha sido da igreja por muitos anos, só que eu tava desviada, né? Desviada não, era filha pródiga. Filha pródiga. Tava um pouco afastada da casa do pai. Porque filho não desvia, filho não deixa de ser filho nunca, né? Tava um pouco distante. E aí, eu recebi esse convite e fui. Nesse dia veio uma moça, cantou no meu ouvido e falou: olha, Deus falou pra mim que você iria entender essa canção. E ela cantou pra mim uma música que eu não me lembro qual é, mas enfim, eu lembro que no dia foi exatamente assim, era o que eu precisava pra entender que alguém tava me vendo. Sim. Que eu tinha valor pra alguém. E aí eu falei: meu Deus, realmente o Senhor me quer de volta. E aí eu voltei pra igreja. Quando eu voltei, eu falei pra Deus: eu vou voltar. Mas, a partir de agora, eu não vou viver um casamento desse jeito. Eu quero a minha família de volta. Eu não sei se meu marido vai me querer, mas eu quero a minha família de volta. Eu vou orar, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque o meu filho não vai crescer sem pai. Eu nasci, eu tive uma família. E eu não tenho o direito de tirar a família do meu filho. Então, eu vou permanecer, eu vou perseverar e eu vou fazer o que tiver que fazer. E ali eu comecei, amiga, ó, orar, ministração para casais e dali ministração de casais. Eu assisti acho que umas 3 por dia, levava várias lapadas na cara e ali eu comecei a entender que o problema era eu. Sim. Aí, amiga, um dia eu tava doidona aqui em casa, que eu tenho um canal no YouTube e eu conto exatamente essa história.
Voltei, deu tudo certo. A gente casou no papel, porque até então não era casada no papel. Gente, das 24 pessoas que estão aqui, se você é casado, só mora junto e ainda não é casado no papel, case no papel. Não é questão de ser pecado ou não ser pecado, não é sobre isso. É sobre eu vou contar a experiência que eu tive. O meu marido, ele não é cristão ainda, quer dizer, ele é, mas ele não gosta de ir na igreja. Ele ora, lê a Bíblia e tal, mas ele não é fã da igreja assim, ele tem preguiça, sabe? Mas tudo bem. Só que na época ele não fazia nada disso. Ele bebia muito, era de balada, enfim. E quando nós casamos, um peso espiritual saiu de dentro da minha casa. Era como se tivesse saído o ruim e entrado o bom. Foi exatamente isso que aconteceu. O meu marido disse pra mim assim: Uau, você sentiu que depois que nós casamos, as coisas mudaram? Falei, entendi. Porque é como se uma leveza tivesse se instalado na minha casa, a paz tivesse se instalado. E aí eu comecei a mudar. Eu falei pra Deus, eu tomo a responsabilidade desse casamento e eu vou fazer dar certo. Se ele não quiser fazer dar certo, o problema é dele. Quem vai fazer dar certo vai ser eu. E aí eu comecei a papel e caneta na mão. Eu sempre vou pro meu secreto com papel e caneta na mão. Fui com papel e caneta na mão pro meu secreto. Falei, Deus, o que tá acontecendo? Onde eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Tal. E Deus foi falando pra mim e ele pegou e falou assim, olha, casamento, anotem isso, gente. Casamento é admiração. A partir do momento que você tem a admiração pelo seu marido, o amor fica difícil de prevalecer, porque amor, ele não é só um sentimento, ele é uma decisão, assim como o perdão. E eu falei, Sim. uau, e agora eu faço o quê, né? O que eu faço com o que o senhor me falou? E aí ele pegou e falou assim, vamos sentar junto e vamos escrever o que você deixou de admirar no seu marido e o que você não está mais enxergando. Tarefa para casa para todo mundo que está aqui. Você vai sentar hoje, você vai pegar o seu papel, pegar a sua caneta e você vai colocar tudo o que o seu marido tem de bom. Admirá-lo por conta das circunstâncias que aconteceram. E aí, amiga, eu conheci a inteligência emocional e aí a minha vida mudou completamente. E hoje, nem brigar com meu marido, eu presto para brigar. Antes a gente se matava e hoje a gente vive em paz. Uau, glória a Deus. Amiga, Jogava. amiga. Não, você tá entendendo. Era um verdadeiro inferno a minha vida. Um dia, gente, eu vou ter a oportunidade de gravar uma live com meu marido. Eu quero que ele fale, sabe? Ele não curte muito falar não na internet, ele odeia. Mas eu oro para que um dia ele venha falar. Porque as pessoas precisam saber, ele precisa abrir a boca, porque casamentos precisam ser curados através da nossa história. E eu falo pra ele, olha, você é canal de cura e de transformação. Você só não tem coragem ainda, mas eu creio que um dia você vai abrir a sua boca lá na internet comigo pra gente falar como a nossa vida era um inferno. Como a gente tinha tudo pra dar errado. E a gente tá aqui de pé. Quando todo mundo dizia, separa, isso não dá certo. Para de ser louca, para de insistir. Você é bonita, jovem, gostosa, aproveita agora que você vai conseguir arrumar outra pessoa. Amiga, me diga uma coisa, vou passar para você. Problema de identidade. 98% da população mundial tem problema com identidade. É por esse motivo que o mundo tá do jeito que tá. Tá todo mundo perdido, tendo crise de ansiedade, crise de depressão, tudo por conta de não entender quem é na essência. Como que você se enxergava? Como que você se via antes e como você se vê agora? Certo. Eu me via da seguinte forma. Antes de eu responder a pergunta da Gé, teve duas pessoas que mandou algo no comentário enquanto a Gé falava. Uma falou que queria muito casar, mas que não dependia dela, acho que porque o marido não é julgo desigual, né? Entenda uma coisa. Eu, Tchela, entendo que para Deus não há impossível. A palavra de Deus
com Deus, conversar com o Espírito Santo, que ele vai te direcionar o que precisa ser feito. Porque às vezes você vai ficar batendo em uma pedra. Já pensou se até hoje eu estivesse lutando para ficar bem com o pai do Enzo? Eu era completamente desvalorizada naquele relacionamento. Fui muito traída. Precisei do papel, né? Tem tudo isso. Mas entenda uma coisa, eu não sei o que Deus tem na sua vida. Talvez seja a restauração, como aconteceu na vida da Gé, mas talvez também seja uma nova história, como Deus fez na minha. Mas isso é você e Deus, não é a Tchelle que vai falar e nem a Gé. Ó, faz isso. Olha, segue aqui. Não, é você e Deus. Ele vai trazer bem claro para sua vida o que vai acontecer. A outra pessoa tinha mandado aí que o divórcio já saiu. Meu divórcio já saiu. Acho que ela era igual você, já que ela tinha postado antes aí, que ela tinha feito a mesma coisa, jogado a sopa pra cima, acho, não sei. Entenda que Deus, ele é um Deus que reverte cenários. Deus, ele tira aquela pessoa que tá vivendo um cenário de humilhação. Lembra de Jó? Jó não tava vivendo um cenário de destruição, todo mundo falando, ei, amaldiçoa esse Deus. Deus foi lá e reverteu a história de Jó. Um cenário de honra, dupla honra. Então, Deus, ele pode reverter o cenário da sua história. Mas é necessário ter um propósito aí e você entender esse propósito, como a Gé entendeu dela. Ela tá aí hoje para curar e levantar outros casais. Então, vai pro secreto também que Deus vai falar. E agora, falando sobre o que a Gé falou da identidade. Ele não tinha identidade. Eu não sabia quem eu era, não sabia para onde eu estava indo. E era aquela coisa, o que as pessoas falavam era uma coisa assim que eu olhava e eu falava assim, será? Sabe quando você fala, mas será que eu sou tudo isso? O povo me elogiava, que nem a Jé falou, que ela sempre foi linda. Naquela época, eu não enxergava isso. Falava assim, o povo vê uma coisa nada a ver, aonde que eu sou linda, aonde que eu sou bonita. Isso falando de exterior e interior. Porque o povo fala das atitudes, né, do meu comportamento. Por mais que eu era rebelde, eu sempre fui uma pessoa de coração muito bom. E aí, ei, não. Eu tô fazendo live, sai daí, Brian, você vai derrubar a cortina. Vai sentar lá no quarto os dois. Depois vocês vêm pra cá. Vida de manhã. Deixa o Brian no quarto e eu aqui. Não, vai pra lá porque a internet, se eu ligar a minha internet pra vocês usar, vai acabar lá. Vai sentar lá os dois. Enzo, obrigada. Desculpa, gente, recapitulando. Quem faz ao vivo, amiga? Acha? Exatamente. Então, o que acontece? Eu sempre tive um coração bom, sempre quis ajudar o próximo, né? Enfim, tanto que eu vou até falar uma coisa pra você que as pessoas tiveram a desabafar. Quando naquela época, as pessoas me procuravam, eu ficava irritada. Mas que saco que todo mundo me procura pra desabafar. Até um dia Deus falar pra mim, você é luz na vida dessas pessoas. Então, você hoje procura para desabafar, para compartilhar um problema, alguma coisa. Às vezes ela quer só colocar tudo para fora e ela vê ali. Não fique Sim. com raiva disso. Porque você é a luz na escuridão dela. Você, no final do túnel, você é a luz que ela tá vendo ali. E às vezes você só ouvir já vai ajudar ela. Às vezes você dá uma palavra, às vezes você ser direcionado pelo Espírito Santo ali no que ele quer ajudar aquela pessoa, já vai mudar completamente a realidade daquela vida. E aí acontecia isso. Naquela época, as pessoas me elogiavam, falavam. Ai, você é boa na... verdade, o que eu enxergava de mim é que eu tinha nascido para ficar ali na telefônica, para trabalhar ali naquilo que eu tava trabalhando, e para mais nada. Nem como mãe eu me enxergava. Porque a minha mãe ficava com eles, então eu não me enxergava como mãe. E aí, quando Deus me resgatou, né, que ele trouxe à tona os meus valores, eu comecei a entender. Primeira coisa de todas, que eu era uma filha amada. Então, hoje eu tenho concreto dentro de mim que eu sou uma filha amada. Eu sou uma filha amada de um Deus criador que criou todas as coisas. E se ele criou tudo, eu posso e eu tenho acesso a tudo, porque eu tenho acesso à herança. Então, tudo que tem aí de bom, de maravilhoso, eu tenho acesso porque eu sou filha. Eu sou filha, então eu tenho essa herança do meu pai. Segundo ponto, a palavra de Deus fala que nós somos mais valiosos. Eu entendo. Meu valor, ele era incomparável, independente do que as pessoas falavam. Porque, como eu disse, eu tava me envolvendo com o pai do Enzo só pra relação íntima. E aí o povo ficava falando, ai, lanchinho, olha lá, a hora que ele quer que ele liga lá. E não sei
Mas por quê? Porque eu não queria ficar me envolvendo com vários homens. Então, eu me envolvia com ele. E aí, era aquela coisa. Eu olhava e eu falava assim, meu Deus, eu não presto pra nada mesmo. É só pra uma relaçãozinha. E Caraca. aí, quando eu fui resgatada, Deus, ele falou pra mim, não, você não é lanchinho de ninguém. Você não é pouca coisa. Você é uma mulher incrível. Você é uma mulher de valor. Você é uma mulher que tem força interna, força externa, porque para você estar de pé diante dos cenários que você viveu, você é uma mulher guerreira. Então eu comecei a entender que ia muito além daquilo que eu enxergava. E até hoje, conforme eu vou aqui mesmo, eu conversando com você, você falando da sabedoria, do mover que Deus fez na sua vida, eu tô aprendendo, eu tô vendo que há muito mais para eu evoluir, para eu entender sobre a minha identidade que eu não entendo ainda. Com Eu certeza. tenho acesso a essa sabedoria, não é? Então, hoje a Tiele, com a identidade dela cravada, o meu maior insight de entendimento da minha identidade é esse de filha. Mas hoje eu entendo que eu sou uma mãe maravilhosa, que eu sou uma esposa extraordinária dentro do meu lar. E por esses tempos eu passei por uma crise de aprovação. E foi num evento de mulheres que o Senhor, ele me mostrou que eu não precisava de aprovação, porque ele já tinha me aprovado. Então, Uau. aí, ó, eu tô em uma verdade de existe em uma mulher posicionada, né? Como a gente falou sobre isso já ontem, que é assim, é surreal. É muito além do que a gente imagina. E o melhor de tudo é a gente entender verdadeiramente o nosso valor, o nosso potencial e quem nós somos em Cristo. A palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, isso para mim é algo surreal. Que eu olho e falo assim, caraca, Deus é tudo meu. É desafiador a gente ser como ele, né, Gê? Porque a gente Sim. fala assim, amar quem nos odeia, amar quem nos apunhalou pelas costas. É punk, mas Sim. é, sim, uma das maiores maravilhas, né, que o Senhor nos concedeu. Então, resumidamente, é isso. Hoje eu enxergo a Tiele assim, o brilhinho, né? Tanto que eu tenho um evento de mulheres que eu pretendo voltar esse ano, que o nome dele é Mulheres Iluminadas para Iluminar. E eu entendo que quando nós somos curadas, quando nós somos verdadeiramente resgatadas por Cristo, nós brilhamos e nós iluminamos outras vidas. Então a Gé, com o testemunho dela, ela ilumina outras vidas. Vocês que aqui estão, cada um, você está passando às vezes pelo processo ainda, mas entenda que essa dor hoje, amanhã vai ser sorriso para alguém. Porque você vai ser força, você vai ser esperança, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, caraca, você conseguiu. Como vem no meu Instagram e fala, ai, cheguei por causa do vídeo seu no canal que eu vi lá de mãe solteira. Nossa, Tiele, me trouxe esperança. É exatamente isso. Deus, ele quer nos usar. E como a Gé falou, para espalhar as boas novas, né? Sim. Pode E falar, Gé. você falando sobre isso, estava passando um filme aqui na minha cabeça, de você falando sobre as nossas dores. Eu lembro que a dor, eu tinha crises de ansiedade, eu tinha crises de pânico, crises de depressão. E Caraca, o Senhor me curou. Eu, uau. eu via, assim, há muitos anos eu tinha e eu não sabia que eu tinha, né? Até que eu comecei a ter crises de pânico, de não conseguir o carro estacionado e eu não consegui voltar de volta para casa. E aí eu comecei a entender que não estava certo, tinha algo certo que não estava errado, tinha algo errado que não estava certo, mais ou menos assim. Eu lembro que antigamente, gente, a dor que eu tinha era até física, de tão forte que doía a minha alma. Era tão, tão, tão forte que eu chorava assim, de perder o ar. Eu ia respirar. E aí, eu comecei a lembrar dos meus problemas, das minhas crises de identidade que eu tive também. Até eu conhecer Gênesis 1:26, né? Que diz que nós nascemos como imagem e semelhança do Senhor para dominar e governar sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas emoções. E eu comecei a lembrar que eu falava para Deus assim, ó, cansei, não quero ser crente, não quero orar, me erra, não quero esse negócio de ser filha, não quero nada disso. Só que entendam que eu era filha porque as pessoas falavam que nós somos filhos de Deus, mas não que eu me sentia parte, filha amada e querida e cuidada de Deus, é diferente. Sim. É como Jó, que a Tiele citou. Jó, quando ele passou o vale da sombra da morte, ele falou,
Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora não. Agora eu sinto Deus. Então é isso. No momento mais difícil da minha vida, eu falava, eu não aguento mais, arranca de mim essa dor, que inferno. E Deus falava para mim, todas as lágrimas que você está derramando hoje será bálsamo para outras pessoas. E eu falava, eu não quero ser bálsamo para ninguém. E Deus falava para mim, relaxa. Por que eu tô falando isso? Porque talvez você esteja no processo ainda. E é necessário que você passe pelo processo para que você aprenda como nós aprendemos. E eu vou te contar uma coisa. Quando você passar por esse processo, haverão outros. Porque glória a Deus por isso. A nossa vida ela é feita de processos porque nós precisamos amadurecer. Então, esse é só um processo, um dos que eu vivi. E eu vou falar para você. Hoje, eu tenho um vídeo no canal que é sobre o meu casamento, que já tem mais de 150 mil visualizações. Imagine 150 mil casamentos transformados através de uma história, que é a minha. Entende? Então, assim, você precisa passar pelo processo. Aprende rápido, que quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai. Então, não fala para Deus, arranca o processo. Fala para Deus assim, Deus, o que eu ainda não entendi, que eu ainda tô pastando no deserto? Qual é a lição que eu preciso aprender? Aí, quanto mais rápido você aprender, mais rápido você chegar na terra prometida. Para de murmurar, para de reclamar, porque o Senhor tem te sustentado. Ele tem mandado maná, não tem te faltado nada. Eu sei que a dor ela é grande, eu já senti também. Mas seja fiel no processo, seja fiel no pouco, e sobre muito o Senhor te colocará. Amiga, me diz uma coisa. Eu também tive as crises de ansiedade, de identidade. E, gente, uma dica que, como a Tiele falou, o que funcionou para mim foi ler a Bíblia. Porque à medida que eu conhecia Deus, eu me conhecia. Porque eu sou imagem e semelhança dele. Então, eu quero deixar aqui uma outra tarefa. Eu sou das tarefas porque eu sou coach, né, gente? Então, eu sou das tarefas. Eu acredito que o que muda a vida é a ação. É você ir lá e fazer o que tem que ser feito. É agir para sair da situação que você tá. Então, saia daqui e leia Gênesis 1:26. Lá vai dizer que você é imagem e semelhança do Senhor. Ele te criou, te formou. E tudo o que Deus tem e que Ele é, está disponível para você. Você só precisa se posicionar e querer viver a identidade de filha amada e querida de Deus. Então, vamos lá. O que mais? Você falou aqui de célula, que eu fui anotando aqui. Você falando, eu fui anotando. O Senhor está confirmando, na verdade, aqui no meu coração, que o Senhor colocou no meu coração de fazer um projeto com mulheres, né? E aí eu falei, como vai ser esse projeto, né? Vai ser porque eu sou muito forte no online. E eu falei, né? E o pessoal, esses dias eu fiz um café da manhã, café com Jesus, no Parque de Barueri. E eu chamei as meninas que me seguem nas redes sociais, eu chamei para que nós nos encontrássemos lá e tomássemos um café juntas. Foi top, eu conheci. É legal você conhecer as pessoas assim, pessoalmente, sentir a energia de cada uma, né? Eu creio que foi top também para elas. Sim. Enfim, a gente saiu de lá recarregada e vendo que, amiga, o posicionamento que nós temos nas redes sociais vale a pena. Pessoas estão sendo mudadas, alcançadas, restauradas, enfim, curadas. Verdade. E aí, Deus falou para mim assim, Jéssica, faz na sua casa. Abre a sua casa e recebam essas mulheres. A Andressa tá falando, foi maravilhoso. Abre a sua casa para você receber essas mulheres. Aí eu falei, minha casa não. Que é chato, que é energia e que é não sei o quê. E Deus falou para mim, mas amiga, tu carrega a energia, que sou eu, que é maior do que todas as energias, tá temendo o quê, mulher? E aí eu falei assim, vou pensar, né, nesse negócio de abrir minha casa. Aí você vem e falou, eu fui resgatada por uma célula. E aí na hora o Senhor falou para mim, existem muitas mulheres que precisam ser resgatadas através da sua casa. Sim. E eu falei, caraca, entendi, Deus. Bora abrir a casa então, né? Glória a Deus. Vamos fazer as reuniões aqui com a mulherada. Enfim. Bem.
Só queria te falar que foi uma confirmação. E aí você falou sobre decisão. Gente, eu vou já falar pra Tia ele falar, porque as duas falam pra caramba, pensa. Ai, Até amanhã, vou fazer uma amiga, guia aqui. amiga, deixa eu falar uma coisa. Me chama pro seu projeto, eu levo uma palestra para essa mulherada, a gente escolhe um tema. Eu quero participar desse projeto, já tô me convidando. Tô me convidando, porque, gente, eu adoro essas coisas. Vocês não têm noção. Eu adoro, assim. Eu tinha muito bloqueio com isso. Eu sou uma improvável para fazer isso, para falar com pessoas. Depois vocês vão entender. Isso é assunto para outra live. Mas eu sou uma improvável nesse negócio de ser cura para pessoas e tô aqui. E, enfim, quando eu fizer um projeto aqui também, a gente tem uma palestra aqui, tem o Elas Prosperam, tem outras palestras, imersões, nascendo aí, sendo geradas no ventre espiritual, né? E eu vou te chamar também, inclusive tô até pensando Eu vou preparar o meu e pode deixar que o convite vai chegar aí. Top, Tá top. com a gente. Para fazer loucura, para botar fogo no parquinho. Amiga, teve o dia do chega, teve o dia do basta. E eu sempre falo para as pessoas que precisam haver o dia do chega. Enquanto não tem esse posicionamento de chegar, eu não aguento mais, as coisas não mudam. Fala para mim como foi esse dia do chega, esse dia do basta. O que você fez no dia e após isso? Certo. Olha, como eu relatei resumidamente, vocês dois, ai. Eu já mandei vocês ir pro quarto. Quando foi o dia do basta, foi um dia que eu cheguei de uma balada que eu nunca vou esquecer. Que eu já tinha construído a casa na minha mãe, uma casa na minha mãe lá que eu fui construir ali, renunciando de prazerezinhos. Eu renunciei tudo ali para construir e eu já tava morando nessa casa. Peraí, gente, peraí. Tá bom. Vai lá, amiga. Gente, é assim. Tenham filhos. Ter filho é uma bênção, gente. Filhos são herança do Senhor. Tenho muitos filhos. Dois aqui, filha, eles mais brigam durante o dia todo. Quando eles estão sozinhos, é tranquilo, que ficam de boa. Mas os dois juntos, irmãos, né? Irmãos, então era treta atrás de treta. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Eu já tava nessa casa, mas ela não tava completamente terminada, né? Era o quarto ali. E eu lembro que quando eu entrei naquela casa, eu tinha voltado de uma balada e o Enzo tava lá, tudo, né? Ele dormia com a minha irmã e quando eu chegava, minha irmã voltava pra casa da minha mãe e eu ficava ali. E aí, quando eu olhei assim, tipo, pra minha casa mal formada, assim, sabe? Tipo, tinha pintura sem fazer, a pia não tava colocada, o banheiro tava mal acabado, enfim, sabe? Sabe a casa assim, tipo... Gente, eu vou chorar. Eu sei que eu cheguei e eu comecei a olhar aquela casa e eu falei assim, Senhor, esse não era o projeto que eu tinha para minha família. Esse não era o sonho que eu tinha de estrutura familiar para o meu Enzo. Eu não quero que amanhã o Enzo cresça e fale assim, a minha mãe, ela era uma vagabunda que me deixava em casa e ficava na balada e eu nem sei quem é minha mãe direito. Minha mãe é minha avó. Então, era uma dor tão grande que eu olhava assim para casa, sabe quando você fica desnorteado assim, olhando tudo e as lágrimas caíam e eu falava assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu tô de saco cheio dessa minha realidade. Não é o sonho que eu sonhei, não é a vida que eu projetei. Ainda que a palavra de Deus naquela época eu não tinha entendimento, fala que os homens faz planos, mas o que prevalece é a voz de Deus. Eu clamei, eu falei assim, Senhor, eu projetei tanta coisa e nada aconteceu. Vem aqui, faz alguma coisa. Eu sei que o Senhor tá aí, não é possível, o Senhor tá me vendo. E aí nossa, eu não tinha entendido nada e eu só chorava assim. E parece que conforme eu andava na casa, assim, eu via a casa, sabe, faltando reboco, não tinha os móveis e tudo. E aí o Espírito Santo ia me movendo e falando, não é isso que eu tenho para você. E ver hoje a minha realidade, realmente, assim, algo sobrenatural. Mas aí naquele dia foi o dia do basta, que eu chorando, eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais essa vida.
Eu não aguento mais essa situação que eu tô enfrentando. Pra mim, chega assim, ó. Eu tô no meu limite, eu não aguento mais. Eu lembro que era ajoelhada na caminha do Enzo. Enzo tinha uma caminha, Uau. né, quebrada e tal. Eu tocando na perninha dele, eu falei assim, Senhor, eu quero dar uma família pro meu filho. Eu quero proporcionar pra ele tudo aquilo que eu tive, porque eu vim de uma família estruturada. E eu falei assim, Senhor, eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu sei que há poder na tua palavra. Então, Senhor, faça aquilo que o Senhor quer fazer. Eu só tô cansada. Eu sei que eu não posso mudar esse cenário, porque eu já tentei de todas as formas. Uma época eu cheguei a ir pro Henrique, que é o pai do Enzo, pra gente construir uma família. E quando eu cheguei pra implorar, que eu cheguei chorando, eu falei assim, ó, que foi um dia que meu pai falou, ó, agora você vai tomar decisão e assim, se você quiser com esse cara, você vai continuar com esse cara, me esquece. Se você quer continuar aqui, você vai continuar aqui, a gente vai dar apoio. E aí eu fui lá e eu lembro que quando eu cheguei, eu falei assim, você pode me assumir? Você quer? Você quer construir uma família comigo? Eu preciso de uma resposta. O meu pai não quer mais essa situação, esse cenário, porque ele entrava lá de madrugada, né? E meu pai sabia. Eu falei, e aí, você vai me assumir? Aí ele olhou pra mim, super gelado. Ele falou, eu não vou, eu não quero. Continua com a sua família. A sua família é a melhor escolha. E eu falei assim, meu Deus, aí tipo o chão, tipo assim, desabou, porque eu pensava, meu, assim ele vai assumir, ele vai querer casar, ele vai querer construir a família, e vai tudo mudar. E assim, foi um baque, eu falei, meu Deus, e agora? E eu falei, tá bom, é isso. E aí foi logo em seguida que eu tive esse cenário de basta, né? Que eu falei, Deus, e aí? Tipo, ele não quer, meu pai já deu, né, a moral, e aí, o que que eu faço? E aí foi quando eu tive um encontro com Cristo. E aí, desde aquele momento que eu tomei a decisão ali, sabe? Que eu falei, não, é isso. Deus falou, tá falado. Eu precisava de um direcionamento. O direcionamento ele me deu. E é renúncia. Quando eu parei de me envolver com ele, foi algo muito doido, porque ele começou a me ameaçar. Ele falava que tinha homem, que tinha. De momento, não tinha. Eu não tive. Foi só depois dos 3 meses que eu comecei a conversar com o Rafael. A gente casou. Foi tudo muito rápido, né? Mas até esse processo de não pra ele, pra mim foi tranquilo, porque eu tava agindo em espírito e desde aquele dia eu comecei a me posicionar em oração, né, em buscar a pessoa que me ministrou naquele momento, que era um amigo de época de escola também, me ajudou muito, assim, a alguns entendimentos. Às vezes eu lia a Bíblia, não entendia nada, e ele ia lá, ó, Tita, Deus quer te falar isso, isso e isso. Olha, tá, houve essa ministração e não sei o quê. E foi então que eu comecei a alimentar essa decisão com ministração, Uau. com louvor. Eu sempre gostei de escrever, então eu comecei a escrever muitas cartas para Deus, e aí eu tinha sempre um caderno. Amanhã será do mesmo jeito, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio. Então, Pai, olha, me ajuda com aquilo, eu preciso tomar tal decisão, o Senhor vai na frente. Então, eu não tinha o hábito da oração em si verbalizada, mas eu escrevia orando. E aí, depois, eu comecei como que eu posso dizer? A amadurecer espiritualmente. Então, hoje, tipo assim, vamos orar aqui. Eu consigo orar e vamos embora. Mas antigamente, não. Então eu fui me adaptando àquilo que era, naquele momento, era algo que me alimentava, que era louvor, ministração e a escrita. Ler alguns livros também e a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, naquela época, ainda era pouco que eu lia porque eu não entendia, né? Aí quando eu entendi, tipo assim, Deus tem sim revelações através da palavra dele, sempre se revelará uma nova, como que eu posso dizer, promessa ali, né, diante daquela palavra que a gente lê, mesmo que a gente leia o mesmo versículo todo dia, vai revelar-se algo novo. Quando eu Sim. entendi isso, eu comecei a ler em espírito, né? Eu falei assim, ó, Senhor, eu quero entender a tua palavra, eis-me aqui. E assim, desde então, é tenso a gente andar em espírito e a gente seguir com essa decisão, porque o mundo tá aí. A palavra de Deus fala que o inimigo está ao nosso derredor, né? Esperando uma brecha para entrar. Então, que nem no meu casamento, tem as adversidades, mas a todo tempo. Inclusive, ano passado, no final do ano, eu vou contar uma coisa que eu não contei para ninguém ainda, eu só vou contar em março. Eu, na gravidez do Brian, eu perdi 6 dentes. Porque eu usei aparelho durante 7 anos e deu cárie oculta. E os meus dentes na gravidez explodiram porque tava todo cheio de cárie por dentro, eu não sabia, e explodiram. Perdi 6 dentes que foram atrás. E quando foi ano passado, Deus, no final, assim,
dia 24 de dezembro, Deus, ele me proporcionou a realização de colocar os implantes do meu dente. E aí eu falei assim, caraca, Deus, como assim? Sendo que eu já tinha realizado grandes sonhos no ano passado, Deus me proporcionou mais um. E eu falei assim, o que o Senhor quer com essa realização? Porque não era algo que me incomodava, eu usava prótese. Então eu falei, meu, e aí? Deus, enquanto o médico colocava os parafusos na minha boca, eu chorava, o dentista. Porque Deus, ele falou assim pra mim, filha, eu tô te provando o quão maravilhoso é andar em fidelidade. O quão indescritível é sermos fiéis a Deus. Porque eu passei por uns cenários no ano passado que eu quis falhar em fidelidade com pessoas. E aí Deus sempre me trazia a resposta de não é sobre a pessoa. Então, exemplo, a Gé me traiu, eu queria trair a Gé. E aí o Senhor falava assim, não é sobre a Jéssica. Primeiro, a sua aliança é comigo. Você não vai trair a aliança que você fez comigo. Você não fez uma aliança? A Gé falou aqui. A aliança não tem início, meio e nem fim. É eterno. Então, você vai levar em diante a aliança. A sua recompensa não vem do homem, vem de Deus. E aí, quando foi no final do ano, Deus me proporcionou essa realização. E enquanto eu tava lá, inclusive o pastor que fez, eu falei para ele, depois que a gente terminar o tratamento, eu vou fazer um vídeo. Eu quero até que ele compartilhe desse momento. Que enquanto eu chorava, ele enxugava minhas lágrimas. Ele tá doendo muito. E eu, não, pastor. Tipo, não tô entendendo nada. E eu não, pastor, eu tô muito emocionada porque Deus tá falando comigo aqui sobre fidelidade. Por isso que eu nomeei esse ano de 2022 o ano da fidelidade. Porque vale, ainda que seja difícil, vale a pena sermos fiéis a Deus. Então, eu vivo essa decisão diária, né? Que é hoje eu acordo e eu falei, Senhor, obrigada pela tua misericórdia, obrigada pela tua graça que se renovou. E hoje eu decido permanecer fiel a ti. Ainda que seja difícil, que eu vou falhar, porque nós falhamos sempre, né, Zé? Somos seres humanos. Mas eu tenho levado isso adiante, essa decisão. Uau! Amiga, decisão é uma coisa que nós precisamos todos os dias. Todos os dias nós precisamos decidir viver a nossa identidade, decidir. Eu tive uma crise de ansiedade não, tô com ansiedade na cabeça, de identidade um tempo atrás, porque foi o seguinte: o pessoal tá falando, deixa a live salva, vou deixar, tá, gente? Inclusive, eu vou deixar aqui e vou até passar pro meu YouTube também essa live, vou salvar e deixar salva lá. Porque as pessoas precisam, imagina, quem tá no meu YouTube é diferente de quem tá no meu Instagram, né? Enfim. Sim. E eu passei por uma crise, porque assim, ó, eu não. Você lembra de mim? Como eu era uma pessoa fechada? Sim, totalmente. Privadinha ali, né? Ficava só no seu canto. Era muito difícil. Eu sempre fui muito reservada. Só que eu fui descobrindo muitas coisas, muitos bloqueios que eu tinha ao longo de. Hoje que eu estudo inteligência emocional, hoje eu consigo entender tudo o que eu vivi, né? Então, assim, eu tinha um bloqueio muito forte com pessoas. E era uma falha na minha identidade, era uma distorção na minha identidade que encobria o meu propósito. Entende uma coisa, gente? Todo bloqueio que você tem intimidade com o teu propósito. Todo bloqueio que você tem esconde algumas pérolas do seu propósito. Ué. E as pessoas... Eu era uma pessoa inacessível. Era como se eu tivesse um escudo e as pessoas não conseguissem nem falar comigo. E um dia o Senhor falou assim pra mim: essa sua cara feia, que você não sorri, eu vou colocar um sorriso aí no seu rosto. Você falando dos dentes, eu lembrei do sorriso. Eu nunca usei aparelhos, meus dentes sempre foram super bonitos e eu não sorria. Nossa. Porque eu era muito fechada. E Deus falava assim pra mim: tá vendo esse sorriso bonito que eu te dei? Não foi pra ficar escondido, não. Foi pra você sair sorrindo. Pra todos os lugares. E aí eu falei, cara, como assim, né? Eu sorrio, eu não sorrio. E eu me lembro que as pessoas felizes me davam raiva. Eu era irritada, porque as pessoas ficavam cantando, tipo, de manhã, chega cantando. E eu falava, tá feliz com o quê? Eu não sei aonde sai essa felicidade. Tipo assim, sabe? E hoje eu sou a que acordo cantando, né? Só pra você saber. E aí, eu lembro que um dia o Senhor falou assim pra mim: eu vou colocar um sorriso no seu rosto. Uau. E as pessoas que se conectarem com você, elas serão cheias da alegria que eu vou colocar em você. Inclusive, através das redes sociais, as pessoas vão se conectar a você e vão se sentir mais alegres.
E eu falei, impossível! Impossível! Logo eu, a mal-humorada, a rabugenta, né? E o Senhor falou pra mim assim, então espera e verás. E assim foi, gente. E aí eu comecei não sei te explicar como começou assim, mas eu sei que eu lembro que quando Deus me falou isso, eu tinha confirmações. As pessoas mandavam assim. A Aline tá falando, eu era assim, me dava ranço do povo alegre. Eu era assim. Ai, Jesus, só Deus para nos curar e nos aguentar, viu? E eu lembro que no começo as pessoas falavam, nossa, você é tão alegre. Eu ligo seus stories. Eu já tive, gente, pessoas falando assim. Hoje você curou o meu dia. Eu tava mal. Eu tava aqui fazendo quimioterapia. E através de você, eu consegui sorrir. Pessoas falando, eu queria me suicidar, já tava tudo pronto, mas eu ouvi você falando que Deus me ama, eu senti uma alegria e não quero mais me suicidar. Enfim, eu comecei a ouvir coisas loucas que eu falava, meu Deus, é verdade? E eu comecei então a acreditar que eu tinha alegria dentro de mim. E aí, eu falei, cara, isso é verdade. Deus colocou alegria mesmo em mim. E eu comecei, eu tenho uma musiquinha que eu canto bom dia, tchagaragadjagaragadjá. E todo dia eu canto de bom dia nas minhas redes sociais. E isso faz um tempo já. E quando eu me formei como Master Coaching, como coach, como palestrante, enfim, eu tenho várias formações. Nesse longo tempo, as pessoas iam me podar. E elas falavam assim: você agora é uma master coaching, tem que ter postura. Você tem que ser uma pessoa séria, porque você tem que falar assim, falar assim, querendo me colocar nas regras que eles acham que eu tenho que andar. E aí eu percebi que eu comecei a perder essa alegria e eu comecei a voltar do lugar que eu já tinha saído. A ser emburrada, a ser isso, a ser aquilo. Até que um dia eu comecei a chorar sem motivos e eu percebi, meu Deus, e se eu tiver crise de depressão de novo? Porque eu comecei a chorar, e eu falei, Senhor, eu já saí desse lugar, não quero não. E calma aí, né? Como assim? E aí eu fui pro meu secreto. E falei pra Deus, Deus, tá acontecendo isso, isso, isso. O que eu faço? O que tá acontecendo? O que eu não tô enxergando? O que eu preciso aprender com isso? E aí Deus falou assim pra mim, você tirou o foco do que eu coloquei em você. Quem colocou o sorriso no seu rosto foi eu. As pessoas não sabem de onde você saiu e muito menos para onde você vai. Você precisa confiar de que sou eu quem faço o teu trajeto. Sou eu quem estou com você. E eu sou o teu criador. Eu sei cada gotícula de sangue que passa na tua veia. Então você não tem que ouvir o que as pessoas estão falando, porque elas estão perdidas sem saber quem elas são. Você precisa me ouvir. Eu sou o teu criador. Uau! Falei, você quer saber de uma coisa? Que se lasque! Eu vou ser eu. Eu sou Magda. Diz assim, ó. Amo ser livre, ser eu mesma. É isso, amiga? Ser livre e ser você mesma é sensacional. Eu amo autenticidade, eu amo pessoas livres, porque quem não se expõe ao ridículo, o que é ridículo para o mundo, porque na verdade, assim, o que é ridículo mesmo, que são pessoas, né? Eu acho, gente, desculpa se eu não tô querendo falar que é certo ou errado, mas o que eu acho ridículo são pessoas que falam que cu de bêbado não tem dono, de pessoas bêbadas no chão, perdendo sentido sem saber quem elas são. E falando palavrão e indo pra balada sem calcinha e fazendo sexo dentro da balada, perdida da identidade. Isso pra mim é ridículo. Mas pro mundo é normal. Você sair gritando, falando palavrão, vai tomar no cu, filha da puta. É normal. Mas se você anda na rua dando glória a Deus, você é louca. É verdade. Então, quem não se expõe ao ridículo não vive o extraordinário. E se hoje nós podemos viver o extraordinário de Deus, foi porque um dia a gente se permitiu ser ridícula para o mundo. Né, Verdade. amiga? Amiga, amei seu testemunho, dê suas considerações finais, que a gente já passou de 1 hora da live. Você acredita? 1 hora e 10. Vai fluindo que a gente nem vê, né, menina? Sim. Bom, eu quero mesmo agradecer. Eu quero agradecer a presença de cada um. Agradecer ao Espírito Santo
Agradecer a você, Jé, pelo convite, agradecer também pelas palavras, por tudo que você falou. Foi incrível, foi de fato muito edificante. E o que eu deixo para vocês que aqui estão é, como a Jé estava falando, né? Sobre a gente se colocar no ridículo, aceitar o ridículo, é sobre a gente dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. Então, decida dizer sim para Deus, decida viver o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus fala que para nós vivermos a vontade de Deus, a gente não pode se enquadrar a esse mundo. Então, não se enquadre a esse mundo. E se as coisas estiverem ficando, se tornando normal, fique amedrontado. Se questione por que está ficando normal. Nós somos peregrinos nesse mundo. Então, as coisas que acontecem lá fora nunca pode ser normal para nós que somos do reino. Então, nós temos que olhar e nós temos que achar um absurdo. Nós temos que ver filhos sendo, como que eu posso dizer, mal criados com seus pais e achar um absurdo. Porque hoje está revertendo a autoridade, os filhos estão tendo autoridade sobre os pais e a gente tem que olhar e falar assim, não, peraí. Que universo é esse? Não, não, não. A palavra de Deus fala que nós temos que honrar pai e mãe e os nossos dias serão acrescentados. Então, não vamos aceitar o que o mundo impõe como certo, porque não é o nosso certo. Nós temos que olhar para aquilo que Deus diz que é certo, e a gente tem que agarrar isso e com todas as nossas forças falar assim, ei, a minha bandeira é essa aqui, ó. Como a Jéssica diz, sai gritando na rua, glória a Deus, aleluia, e falando assim, sim, sou filha e filha de um Deus vivo. E tem mais, Deus mudou a minha vida, o meu cenário mudou da Jé, e também já mudou de pessoas aqui, que eu vi que tem umas pessoas que já participaram de muitos devocionais comigo, e eu sei que Deus fez coisas já sobrenaturais na vida de pessoas aqui. Entenda uma coisa, Deus ele tem me levado a fazer uns propósitos diferentes esse ano e eu quero estender para você, antes da gente finalizar, que é o quê? Parar de murmurar, parar de reclamar. Porque enquanto eu e você, a gente reclama daquilo que nós temos, das coisas que o Senhor entregou sobre as nossas vidas, existem pessoas insistindo, clamando a Deus para ter o que eu e você tem. Como assim, Tchelle? Eu passei 2 dias deitada numa cama com uma gripe e eu levantei ontem para organizar a minha casa e eu dei glória a Deus pela minha restauração da saúde, de eu estar bem. E antes, sempre quando eu ia limpar a casa que eu queria reclamar, o Espírito Santo falava assim, ei, você não é aquela mulher que orou tanto a Deus querendo uma família e uma casa para limpar e organizar? Por que agora você quer ficar reclamando da casa? Que tem que limpar toda hora, que tem que varrer, que tem que passar pano. Então vamos parar de reclamar. Vamos olhar para as coisas e colocar nos nossos olhos a lente da gratidão. E falar assim, ei, Senhor, eu sou grato. A louça tá ali, toda hora lava a louça. Gratidão porque o Senhor colocou alimento na minha mesa. Gratidão porque os meus filhos estão aqui, ó, fazendo um zoe danado. Gratidão, Senhor, a casa tá virada de ponta cabeça. Mas é saúde. E deixar a murmuração de Tenho lado, mulheres porque eu entendo que posicionadas murmuração todos como... os dias. Voltou, amiga, você estava travada. Tá... eu aqui falando. Eu nem sei onde que eu parei, mas tudo bem. Eu tava falando sobre gratidão, não sei se pegou tudo, mas resumidamente é sobre a gente não reclamar. Ah, tá. O Espírito Santo me ministrando que eu orava pela família e eu... Por que eu tava reclamando da casa para limpar? Por que eu tava reclamando da louça para lavar? Porque eu tenho que olhar os motivos positivos pelo qual tem louça. Ei, tô, gente. Eu tô travada também, gente?